Fala pessoal, tá na hora da última aula. Nossa, vocês nem imaginavam, né, que ia passar tão rápido. Não sei se passou rápido para vocês, mas para mim passou, né? Mas foi legal, acho que uma experiência boa e temos agora uma biblioteca de material disponível, né, para olhar, reolhar e principalmente eu acho que o grande objetivo é nos tornarmos mais críticos, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter um mínimo de criticismo, né, sobre o que a gente faz e também sobre o que os outros fazem. Afinal de contas, na ciência, o que os outros fazem também nos afeta, entendeu? Então, assim, se os outros grupos estão fazendo trabalhos bons, isso me afeta, porque isso vai fazer eu querer fazer um trabalho bom também. Se os outros grupos estão fazendo trabalhos ruins, isso me afeta também, porque isso não vai me puxar para fazer um trabalho melhor. Então, na verdade, a gente tem uma simbiose muito importante aí, e essa interação entre os grupos acontece muito, né, nesses blocos que a gente falou no final, da submissão e revisão do artigo, né. Então, hoje a gente vai falar sobre a última parte, digamos assim, antes do artigo estar disponível para a comunidade acadêmica, né, que é a revisão do artigo por pares. Na aula passada, a gente falou sobre a submissão, né, e hoje a gente vai falar sobre a revisão. Então, é uma aula que eu gosto bastante de falar sobre isso, porque a gente aprende muito a cada processo, né? E aí espero que seja bom para vocês também. Então, a linha do tempo do nosso processo de revisão, ela envolve, vamos chamar assim, o dia zero, né? Que é o dia em que você submete o artigo. Então, assim, submeti o artigo, beleza. A partir dali, o que vai acontecer? Quando você submeter o artigo, tem algumas coisas burocráticas que acontecem, né? O autor recebe um e-mail, tem que confirmar a autoria, aquela coisa toda. Mas o editor, ele recebe um e-mail dizendo, olha, temos uma submissão na sua área. Clique aqui para ver. Aí o editor vai lá e olha o artigo. Quando ele olha o artigo, ele faz o que a gente chama de screening editorial. Então ele faz uma avaliação editorial. O que essa avaliação inclui? Bom, ele vai olhar se o artigo, primeiro, tem o escopo da revista e, adicionalmente, ele vai dar uma espiada se o tema e a forma como o tema foi abordado está adequado. E ele pode fazer o quê? Rejeitar o artigo de vocês ou encaminhar para os revisores. Quando ele decide encaminhar para os revisores, ele tem que convidar revisores. E aí, então, por isso que é muito importante vocês mandarem as sugestões. Eu falei na semana passada, né, na última aula. Mandem as sugestões de revisores para vocês, né? Não quer dizer que ele vá usar aquilo, mas pode ser que ele use. Então, as revistas variam muito, mas tem algumas revistas que quando tu abre o artigo para mandar para revisores, ela já te sugere um monte de nome de pessoas e tal. Tem outras que tu tem que adicionar, enfim, né? Então, sugiro. Quando os revisores de fato fizerem a revisão do artigo de vocês, o editor recebe os pareceres, e ele vai olhar e vai dizer, né, se aquilo ali tem jeito ou não, né? Então, se os pareceres foram muito críticos de muitos problemas, provavelmente o editor vai negar, né? Mas se ele vê que dá para corrigir, ele encaminha para os autores. Então, os autores recebem as questões, que é o que a gente vai falar hoje, né? E eles têm que preparar uma nova versão e mandar de volta para o editor. E esse editor, ele tem que fazer o quê? Se for uma minor review, como a gente chama, né? Foram poucas coisas, talvez ele mesmo olhe e diga, de fato, eles satisfizeram, tá tudo satisfeito aqui, dá para aceitar, né? Se não, ele vai mandar de novo para os revisores olharem o artigo de vocês de novo. E aí ele vai decidir isso, né? Se vai ser aceito ou não. Quantas vezes essa rodada de vai para o revisor, volta, pode acontecer? Pessoal, ela pode acontecer por inúmeras vezes, né? Ela pode acontecer, mas ela não vai acontecer várias vezes. Eu vou dizer para vocês hoje o que a maioria das revistas está fazendo. A maioria das revistas quer que o artigo tenha uma revisão e depois de uma revisão ele seja aceito. Então, isso também tem feito com que alguns editores, quando eles percebem que o artigo ele vai precisar de mais revisão ainda, mais revisão do que 2 vezes, muitas vezes ele vai negar. Principalmente se for uma revista que tem um fluxo de entrada de submissões muito grandes. Então, a verdade, pessoal, nua e crua é, nós temos que trabalhar para ter no máximo uma revisão. A segunda revisão é aquela coisinha assim, do tipo, tá tudo bem, só muda essa palavrinha aqui, né? Agora, não é fácil, né? Agora, como é que a gente vai lidar com isso, né? Tem muita coisa que vocês já não vão mais conseguir solucionar aqui agora, né? Vocês têm que voltar lá na aula 1, né? E começar de novo. Por quê? Porque as falhas foram na construção da ideia ainda, né? Então, muito cuidado com isso, né? A gente tem que chegar aqui com uma situação em que a opinião dos revisores não envolva mudar o experimento. E aí tudo isso envolve, né, esperar
Esperar, esperar, esperar. Aí vocês pensam assim, não, mas o professor disse que quando eu convido ele para revisar um artigo, ele tem que mandar o parecer em 3 semanas. E por que que o meu artigo demora 3 meses para vir, né? Demora, pessoal, porque não é sincronizado, entendeu? Então, assim, eu recebo um artigo para convidar os revisores. Daí eu convido 6, 7 revisores. Nenhum aceita na primeira semana. Daí eu tenho que convidar mais 6 ou 7. Daí um aceita. Daí eu tenho que convidar mais 3 ou 4, mais um aceita. Então eu já tenho 3 semanas que eu tô só procurando revisor. E é bem assim, gente, olha, eu tenho convidado assim de 12 a 14 revisores para conseguir 2 pareceres. É difícil, pessoal, né? Aí tem todo um debate aí, que eu também faço parte desse debate, né? Que é um trabalho que, pô, a gente faz tudo, né? Para revista, né? Às vezes tem que até pagar para publicar, né? Então, mas esse não é o tópico de hoje, né? Mas só para vocês entenderem de onde é que vem essa diferença de tempo, né? Porque muitas vezes não é assim, recebeu hoje, amanhã já tem revisão. Às vezes demora um mês para conseguir um revisor. Daí ele vai ter mais 3 semanas, mais um mês, já foram 2, né? Então coloca aí um feriado, alguma coisa no meio, 3 meses, né? Muito difícil uma revista dar um retorno antes de 2, 3 meses. Não quer dizer que é impossível, mas é difícil. Até que você recebe aquele e-mail, né? Opa! Plim! Não sei se vocês usam notificação com som no celular, eu não gosto, né? Apareceu a bolinha ali do e-mail, né? Aí vocês vão lá entrar, é da revista. E aí já tá no assunto ali, né? Rejection. Putz, já dá aquela tristeza, né? Já acaba o dia. Pessoal, primeira coisa assim, ó. Se vocês receberem um artigo com o trabalho sendo negado, sabe o que eu digo para meus alunos? Eu falo, azar o deles, entendeu? Eles tiveram a chance, não quiseram nos publicar o nosso trabalho lá, mas sem outro lugar. Mas pode ser que esse e-mail também tenha uma característica diferente. Ele só diz que recebeu uma decisão. E aí tem que clicar para ver o que acontece, né? Esse primeiro aqui já dá para deletar na hora, né? Eu não quero, vai lá para aquele lugar, não te quero, né? Brincadeira, olha ali porque pode ter, né, algum parecer, alguma coisa explicando. Esse aqui fica aquela dúvida, né? Será que vai dar? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E pode ser que apareça isso também, né? Que é aquela versão, né, mais rara, né? Tá aceito. Então, a primeira vez eu recebo um e-mail, olha aquele e-mail, já diz que está negado. O segundo tem uma decisão, né? E o terceiro, artigo aceito. Pessoal, segunda coisa que eu quero dizer importante para vocês hoje, comemorem, entendeu? Quando vocês tiverem um artigo aceito. Comemorem. Por quê? Porque é reconhecimento do trabalho de vocês, né? Não é uma coisa banal. Quanta gente vocês conhecem que tem artigo aceito para comemorar? Muito pouca gente, né? Muito pouca gente está nesse meio acadêmico. Então, comemorem, né? Comemorem, valorizem o trabalho de vocês aceito, né? Valorizem. E eu vou trazer de novo o exemplo do professor Ivan Esquerdo, que eu mencionei na minha última aula, tá? Que quando nós colaboramos muitos anos com temas de exercício e de cognição, e ele sempre, quando tem um artigo aceito, ele manda uma mensagem assim do tipo, yes, maravilha, vamos comemorar. O cara tem 700 e poucos artigos publicados, entendeu? Mas ele fica feliz quando tem um artigo novo publicado. Então, fiquem felizes também quando vocês têm o trabalho de vocês publicado, porque envolveu muito trabalho não só de vocês, mas dos orientadores, dos colegas, tempo com a família, enfim, tudo. Vocês sabem como é que é. Então, comemore, tá? Só que, claro que para chegar nesse momento do artigo aceito, né, muitas vezes leva um pouquinho de tempo, né? Vai levar um pouquinho de tempo. Vai dar trabalho, não vai ser uma coisa assim automática, vou lá e cada artigo que eu tiver submetido vai ser aceito, vai dar tudo certo, né? O mais normal que tem é nós termos dificuldade, nós temos que trabalhar com revisor, corrigir, porque sempre tem alguém que sabe mais que a gente, né? Meus alunos brincam comigo, mandei o texto, professor, estou esperando ele vir colorido, né? E eu respondo sempre a mesma coisa. Eu falei, não, mas é que eu mudo de lugar e o Word marca tudo vermelho, né? Então, assim, e eu digo para eles, acho que quando eu mando para um colaborador meu também não volta vermelho? Claro que volta, porque quando tem pluralidade de mentes olhando o texto, vai ter alteração. E aí, esse processo todo, então, ele vai ter aí uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, até que vocês consigam receber uma decisão, né? Seja ela de aceite, de artigo recusado ou de correções, né? Hoje a gente vai trabalhar com o contexto de que recebemos uma decisão, né? E essa decisão envolve revisar o meu artigo. Porque se ele foi negado, o que eu digo para vocês? Se ele foi negado, vocês têm que, de fato, olhar, né, o que vocês têm de feedback da negação do artigo, se tiver feedback, né, e tentar ajustar. Não dá também para ser responsável de só resubmeter para outro lugar, não ver. Porque pode ter coisas que tem
dados importantes, né? E aí você recebe a informação do parecer. Então, quanto tempo o autor tem? O revisor, você sabe, né? Ele vai ter 2, 3 semanas para revisar. Mas o autor, quanto tempo ele tem para fazer essa revisão e enviar de volta? Bom, pessoal, aí aqui tem uma coisa importante. A pressa é de vocês. Sabe esse ditado? A pressa é de vocês. Quanto mais tempo vocês demorarem, mais tempo vai demorar para vocês terem uma decisão final. Então, assim, eu sempre coloco no top priority ali a revisão, o ASAP, né, que é as soon as possible. O quanto antes vocês fazem aquilo e mandam de novo. Por que isso? Porque talvez o revisor ainda lembre do trabalho de vocês quando ele receber de novo para olhar. E aí talvez ele olhe mais rapidamente. Então tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Então, claro que tem vezes que a correção vai envolver um pouco mais de trabalho, então vai levar 1, 2 semanas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, não se prendam pelo prazo que a revista coloca. Porque a revista às vezes coloca 1 ano para vocês resubmeterem. Às vezes ela coloca 6 meses, às vezes ela coloca 3 semanas, né? Mas vocês têm que pensar que a pressa é nossa. Quanto antes eu conseguir, né, mandar essa revisão, melhor, certo? E aí tem alguns exemplos aqui que eu trago. Vocês, quem já passou por isso, né, conhecem um pouco, de feedback de editores, né? Então, o que eles dizem de volta, né? Então, por exemplo, obrigado pela submissão, né, para o artigo para Clinical Law Mechanics, aí nós agora tivemos informações dos revisores. Nossa percepção em geral é que o trabalho é apropriado para a revista, mas precisa alguma revisão, né, antes de uma decisão final. Então, assim, se precisa alguma revisão antes da decisão final, não está nada definido, pessoal. Pode ser aceito, mas pode ser negado. Então, os revisores reportaram, né, as áreas que precisam, né, de clarificação, né, que o texto precisa ser mais ser melhorado, e também alguns detalhes específicos, algumas orientações específicas. Então, aí ele diz no final aqui, que nós, né, respeitosamente, né, orientamos que só permitimos uma revisão substancial, ou seja, se tiver mais uma revisão com muitas perguntas, o artigo vai ser negado. Depois tem uma outra aqui. Olha, depois de uma revisão muito criteriosa, né, infelizmente eu tenho que dizer que nós não podemos aceitar o artigo, né, submetido para publicação na Nutrition. Eu coloquei os comentários, né, dos revisores abaixo para que possam te ajudar a entender melhor a decisão final. Depois tem outro. Obrigado por submeter o artigo para Clinical Biomechanics. Depois de olhar as orientações, os comentários dos revisores, né, infelizmente tenho que dizer que o artigo não tem prioridade suficiente para publicação. Então, assim, como vocês sem dúvida sabem, né, temos muitos trabalhos, aquela coisa toda, temos muito trabalho, tem que ter um ranking de prioridade. Então, por isso que é importante que a gente já falou nas aulas, né, pessoal, vamos investir tempo em fazer coisa nova, coisa boa. Depois tem um outro, né, recebemos os revisores, que são do editor, e mais 2 associados, dois revisores, né, que têm problemas críticos e não poderão ser superados com uma revisão. De novo, né, aquela questão de uma revisão substancial. Depois um outro aqui. Obrigado por submeter seu artigo. Infelizmente, nós temos que rejeitar. Eu convidei muitos revisores, muitas vezes, e não consigo revisores. Aparentemente, não há uma boa interação entre o seu artigo e a revista, e o tema da revista. Pode ser uma opção, pode ser uma coisa também, né? Talvez o que aconteceu aqui é que o editor não conseguiu identificar muito bem o escopo do artigo com o da revista. E o último aqui, né, também dizendo que vai ter correções, né, e que para guiar a sua correção, né, eu tenho abaixo os comentários. Então a gente vai trabalhar com os comentários, né? Então normalmente o editor comenta alguma coisa no artigo, né? Pode ser um comentário geral do tipo assim, eu senti que o artigo é bom, ele tem interesse, ele precisa que o texto fique mais claro. A gente, por não ser nativo no inglês, recebe muito aquela coisa do tipo, tem que dar uma revisada no inglês, né? E eu sei que é chato e é uma discussão muito grande, né? Mesmo entre ingleses nativos, tem gente que acha que azar, tem que ser um inglês perfeito. Tem gente que entende que o inglês mais truncado vai fazer parte do fato de não ser nativo, né? Mas também vai ter comentários específicos, né, que ele vai trazer. E aí os comentários dos revisores, no mínimo 2 revisores, né? Mas vocês podem ter muitos revisores. Uma vez eu revisei um artigo para uma revista que teve 5 revisores. Eu não sei por que teve 5, mas teve 5. Eu era um deles. Quando o autor mandou a resposta, tinha 92 páginas a resposta dele, porque tinha muita mudança que os revisores pediram. Então, imagina quando eu recebi aquele PDF e abri com 92 páginas, eu pensei, vou aceitar. Coitados dos caras, né? Fizeram 92 páginas de resposta.
Mas não dá para ser assim, né? Olhei com calma e tal, nem lembro no final das contas qual foi o desfecho, né? Mas acho que o artigo melhorou assim, né? Mas depois de 5 revisores com 92 páginas, provavelmente teve mais uma revisão, né? Então, olha só, um feedback sobre os revisores, né? Num ambiente, pessoal, que dá para corrigir, né? Então, aqui tem revisor 1, o artigo está bem escrito, né? Não tem muitos problemas de gramática, né? Tem uma questão do tamanho da amostra, os resultados parecem fracos, né? Aí, assim, tem comentários que a gente pega de revisor que é meio assim, a gente ficou, né? Isso aqui é real, entendeu? Isso aqui é um parecer real, nós recebemos um artigo de um dos meus doutorandos aí alguns dias atrás. Os resultados parecem muito fracos. Aí a gente fica pensando, tá fraca a apresentação, tá fraco o resultado, porque o resultado fraco não tem o que dizer, né? Do tipo, é aquilo ali, não deu diferença, deu diferença. Então, alguns comentários gerais aqui. No geral, tudo passível de resposta, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com cada um desses itens para responder para eles. Mas antes da gente trabalhar nessas respostas, né? De novo, não é receita de bolo, né? Antes de trabalhar nessas respostas, eu tenho que me preocupar com outras coisas, né? Outras coisas importantes para o contexto do peer review, que é a revisão por pares. Primeira coisa, tem uma competição muito grande de publicação, muito grande. Nós em si não competimos, eu digo isso aqui, a nossa pesquisa, ela não compete. Por quê? Porque a gente tem muito mais dificuldade. Tá? A primeira coisa que tem nos matado assim em produção, em termos de impacto de publicação, é recurso financeiro. Não só para desenvolver a pesquisa, mas também para pagar custo de revisão de inglês, de custo de publicação, porque tem revistas que são muito boas, de fato são boas, e tem taxa de publicação, a gente não consegue colocar lá, porque não tem como pagar, né? Então vai mandar numa revista aí com $1.800 de taxa de publicação. Vai tirar da onde para pagar isso? Né? Não é justo. Eu até estou fazendo uma enquete no meu Twitter nesses dias sobre isso. Que o pessoal paga como? Paga com grant, com salário, concorda, não concorda? Aí a maioria, e está meio dividido até então, né? Termina hoje, até a maioria paga com grants, e eu tenho a impressão que os que pagam com salário são os que estão nos países subdesenvolvidos, né? Então, essa competição muito grande faz com que o nível de exigência do peer review tenha aumentado. E isso é bom, né? É bom aumentar o nível, mas também tem questões que o número de opções pagas tem aumentado, e isso é um problema. E outra coisa que a gente não se preocupa, né, gente? Que o artigo que a gente submete não paga, lá, tipo no Sevre, por exemplo, as pessoas para ler têm que pagar. Então, assim, a gente faz público, a gente usa dinheiro público, mas a gente não consegue deixar o resultado público. Então, o governo nos financia, as agências nos financiam, e a gente não consegue deixar público para a população porque a revista cobra. Então, bem complicado. O peer review também ele é muito importante porque ele ajuda a melhorar o artigo, né? A gente sabe que tem casos que tem problemas, né? Mas vamos trabalhar com a maioria, e a maioria vai funcionar. Então, muito poucos artigos são aceitos sem peer review. Muito pouco, muito poucos, né? Meio estranho dizer muito pouco, pouquíssimos. A maioria deles vai ter ou a minor review ou a major review, que são as revisões mais profundas, né? E uma taxa muito grande vai ser negado, né? Então, assim, as revistas têm as taxas de rejeição, né? Elas podem chegar a 85%, quer dizer que a cada 10 artigos, 8,5 é negado, né? Então, por isso que vocês têm que comemorar quando o artigo é assim. Os revisores e os editores vão trabalhar com aquela balança que a gente já mostrou em outras aulas num contexto diferente, né? Do nível de novidade, né? E o quanto que aquilo ali traz de conhecimento incremental ou, né, de novas teorias, enfim, né? Então, vocês vão ter que trabalhar com isso. Quanto de novidade que tem? Ele tem coisas significantes para mostrar, né? Então, assim, é bom e é ruim, entendeu? Ao mesmo tempo que nem injeção dói, mas é bom, né? Então, assim, porque é um remédio, geralmente, né? Então, assim, vocês vão ter que trabalhar com isso, né? E lidar com isso no dia a dia. O bom é que vocês vão aprendendo com o tempo. Então, os jornais querem o quê? Eles querem ciência de qualidade. Ok? Também quero ciência de qualidade. Mas, às vezes, a minha pesquisa não vai ter tanta visibilidade porque aquele peer review envolve custos que eu não tenho como pagar, né? Então, isso é um problema, né? E também, né, a gente tem que... Isso é um tema que está, hoje em dia, muito em discussão, né? A questão da ética, não só na construção da pesquisa, mas também a ética no peer review. Então, é colega que indica outro colega para revisar, é grupo de citação, que um cita o outro e o outro cita, fica todo mundo citado, né? Aquela coisa toda. Então, assim, isso é um problema, entendeu? Vocês não podem submeter um artigo para revisão e sugerir o colega de sala para revisar, né?
Mas não quer dizer também que vocês publicaram um artigo em colaboração com um professor uma vez na vida, lá 5, 6 anos atrás, e ele nunca mais vai poder revisar um artigo de vocês. Não é também isso. Mas a gente não pode, né, mandar um e-mail e dizer assim, te indiquei para revisar um artigo meu. Não é isso, né? Por quê? Porque o peer review, ele tem que ser crítico. E por mais que a gente diga que não, o fato de tu conhecer a realidade, só de conhecer a realidade, isso já pode influenciar. Então, vamos tentar prezar pelo mais ético possível, né? Então, todo mundo aí, a maioria já viu falar de alguma coisa, né? Sobre problemas de ética, seja em manejo de dados, redação, interpretação, indicação de revisor, indicação de editor. E isso é um problema que a gente tem que abordar. Aqui não é também o momento principal para isso, mas tem muitos cursos e muitos outros professores que abordam com mais atenção essa causa, né? Se vocês pegarem a iniciativa CES, que tem no Clínicas, lá o pessoal da URGS, professor Daniel Ampere, inclusive alguns dos slides que eu estou mostrando foi uma cortesia dele, compartilhou comigo. Então tem muitas questões que estão sendo debatidas. Então a minha dica é, quando vocês tiverem a oportunidade de participar de um debate desses, participem. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração nesse ambiente do peer review, hoje em dia está muito mais visível, né? Os erros estão muito mais visíveis e tem situações em que eles são identificados e os artigos são retratados. O que é o artigo retratado? O artigo retratado é aquele artigo que tem um problema e ele precisa ser corrigido ou removido. Se ele tiver um problema que dá para corrigir, dá para publicar uma errata e ajustar alguma coisa, né? Agora, quando não tem o que corrigir, não tem como corrigir, e tem erros, por exemplo, dados falsificados ou criados, né, ou alterados, esse artigo ele não pode estar disponível, ele tem que ser retratado, né? Então esse gráfico mostra o volume de artigos retratados nos últimos anos, reparem que está aumentando, né? E reparem que o principal motivo nos últimos, né, de 2007 a 2011, ali no exemplo desse estudo que foi publicado na PNAS, mostra que o principal motivo de um artigo ser retratado não é um erro nem plágio, é fraude. Então a única forma de resolver isso é como? É com a ciência aberta e é com os data sharing. Por quê? Porque daí eu posso ir lá e ver se o artigo de fato mostra, se os dados de fato mostram aquilo. Então isso também é uma coisa que muitos de vocês que vão ser já estão sendo a próxima geração, vocês vão ter que lidar. O artigo ele tem que mostrar os dados, porque assim o revisor e todos os outros colegas conseguem garantir, porque muitas vezes o revisor não encontra isso aqui, pessoal. Essa retratação não é o revisor que diz, eu acho e tal, né? São poucos os revisores que vão atrás disso, né? A revista às vezes identifica o plágio porque ela tem um software, né, que busca textos parecidos, e às vezes o editor te diz, olha, cuida porque tem muita coisa parecida com essa outra publicação tua. Às vezes tem muita descrição de método, coisa assim, né? Então, isso está no nosso ambiente, né? E a gente precisa lutar e evitar, né? E para tentar garantir que esses processos, né, que a gente está falando hoje, sobre revisar o artigo, ter toda essa luta aí com o revisor, de corrigir e tal, e ele de fato reflita uma coisa honesta e séria dos dois lados, né? Do meu lado, que eu estou mostrando, e do revisor que está revisando, rigor, reprodutibilidade e responsabilidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa noção. Que não é simplesmente uma coisa burocrática de ir lá escrever e tal, mas eu tenho que garantir que aquilo é verdade. E se as pessoas questionarem, eu tenho que mostrar. Não é do que é verdade até que se prove o contrário. Não, não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que estar pronto para mostrar a origem daquelas informações. Bom, então, a gente espera, né, que os revisores, eles levem em consideração tudo isso. Então, ele vai olhar o dado de vocês, ele vai olhar se aqueles resultados condizem, né, se aquilo ali está dentro do esperado para aquela população, né, se a interpretação que vocês deram foi correta, né, o que vocês talvez poderiam ter mencionado que não mencionaram, coisas que vocês talvez não deixaram clara no artigo, né. Então, tudo que a gente já falou até então, assim, formatação, preparação de figura. Pessoal, o revisor não pode vir para vocês falando disso, entendeu? Vocês não podem receber um parecer que diga que tem que melhorar a figura. Vocês já tem que ter a figura boa, entendeu? Você já tem que ter a figura boa. A discussão aqui no peer review, ela tem que ser das ideias. Então, do tipo, olha, essa hipótese que vocês propõem, né, ela tem uma limitação por tal aspecto que vocês não se deram conta. Então, considera isso, né? Ou, olha, tu está extrapolando demais, não é bem assim, tem situações que isso não acontece, né? Então, esse é o tipo de debate que tem que ter. Não dá para receber um artigo dizendo que a tabela não está clara,
a figura não está com uma boa resolução, a ordem dos resultados não está clara. Pessoal, isso você já tem que estar fazendo para estar no impacto alto, entendeu? Se vocês tiverem feedback desse tipo, vocês vão estar nos impactos mais baixos de publicação. Essa é a realidade. Porque lá no nível mais alto, todo mundo já sabe como é que é. Todo mundo já sabe como é que tem que ser. Todo mundo sabe como é que a música toca. A questão aqui é discutir a ideia. Então, da onde que vem todos esses questionamentos dos revisores? Porque vocês podem pensar assim, né? Varia muito, né? Porque os revisores, às vezes, não conhecem tudo que a gente conhece ou não são específicos do tema, enfim, né? Mas a gente pode tentar pensar como eles pensam quando a gente está preparando nosso artigo. Já comentei sobre isso em várias aulas, né? Então, para que a gente não receba aquelas verdades doloridas e diga, é mesmo, como que eu fiz isso, né? A gente vai ter que trabalhar com um regulamento. Vamos chamar assim, entre aspas, um regulamento. Por que regulamento? Porque são ferramentas que me dão informações de como proceder, mas além disso, de como você é avaliado. Então, vocês imaginem se vocês fossem fazer uma prova, como o Enem, por exemplo, quem vai ingressar na universidade, e a pessoa não soubesse como que a prova é. O que eu quero dizer, não as perguntas, né? Porque ninguém sabe como é que são as perguntas. Mas assim, vocês sabem que é de marcar, entendeu? E que tem uma redação. Quem vai fazer o Enem sabe isso. Agora, imagina que vocês não soubessem. Como é que vocês vão se preparar? Imagina que vocês estão fazendo uma aula aí na graduação e você sabe que vai ter avaliação, mas você não sabe como é que vai ser. Pode ser escrita, pode ser oral, pode ser um trabalho em grupo, e vocês não sabem, não vai funcionar. Como é que vocês vão se preparar? Então, um regulamento, um exemplo que eu vou usar aqui para falar com vocês, que pode ser usado para isso, é a escala de Downs e Black, né? Que é bastante simples, entre aspas, de novo aqui, né? Não querendo desmerecer o trabalho, mas eu digo que é simples de seguir, né? E essa escala, ela vai ter vários itens que vocês vão usar. Essa escala, na verdade, não é para revisar artigo, mas ela é para avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Só que ao avaliar a qualidade metodológica dos estudos, nós acabamos aprendendo muito sobre o que nós estamos fazendo. Então, eu acabo aprendendo, avaliando essa metodologia, eu acabo identificando os problemas, eu acabo identificando o que é mais importante eu mencionar, e aí isso melhora a minha redação. Então, talvez porque às vezes vocês podem ficar se perguntando, tudo bem, a gente discute aqui na aula, discute entre aspas, porque eu falo, vocês escutam, né? Mas tem um ambiente de discussão, posso comentar, posso depois interagir. Quando eu vou lá trabalhar no meu artigo, eu não tenho algo na mão, assim. Tem, pessoal, tem. Vocês podem usar essa escala, por exemplo. E ajudar vocês a deixar claro, por exemplo, que o objetivo do estudo está escrito de maneira clara. A gente vê tanto artigo que tu não consegue saber qual que é o objetivo, de fato, o que os caras querem fazer, né? Tem uma hipótese, tá ali, entendeu? E assim vocês podem ir indo para cada um desses 12 itens, né? Por exemplo, as características dos pacientes, dos sujeitos, né? Do modelo animal, da célula que vocês estão, sei lá, do que for, né? As características tão claramente descritas. Então, quem eram essas pessoas? Quais eram os critérios de inclusão e exclusão? Né? Tem que estar lá, né? Nas 4.000 palavras, né? Lembrem, nas 4.000 palavras. Por isso que escrever não é uma coisa tranquila, né? Teve intervenção. Está descrito de maneira clara o que foi a intervenção, como funcionou, quanto tempo durou, quem controlou, quem não foi. Então, assim, cada um desses itens que vocês olharem aqui, né, vocês podem acompanhar e ir, com isso, melhorando, né, o trabalho de vocês. Né? Então, o revisor, ele também não vai pegar essa escala aqui e seguir ela, porque não é esse o objetivo. Isso aqui quem usa é quem está fazendo uma revisão sistemática, algo assim, né? Mas ela ajuda vocês. Então, por isso que eu trouxe ela como uma dica. Porque ela vai ajudar vocês a entender melhor o que é fundamental para que o trabalho de vocês consiga garantir, mostrar que tem qualidade. E se ele mostrar que tem qualidade, vai ser muito difícil o revisor dizer que não pode ser publicado. O revisor ele não começa revisando o artigo querendo negar, né? Mas ele tem noção de que tem um nível de exigência muito alto e que esse nível varia entre as revistas. Então, quando eu estou revisando um artigo para uma revista fator de impacto 6, 7, o nível de exigência exigido pela revista é 1. Quando eu estou revisando para uma revista de fator de impacto 0 ponto alguma coisa, talvez o nível de exigência da revista seja outro. O revisor ele vai trabalhar para sempre entregar o melhor. Mas pode ser que, às vezes, aquele trabalho que teve um monte de questões, na revista de menor impacto vá para revisão 2, 3 vezes até ser publicado,
e na revista de maior impacto, na primeira passada, ela já leva o toco, já não vai adiante, né? Então, vocês podem usar essas ferramentas aqui para ajudar vocês, né? Cada um desses itens vocês podem olhar com calma e encontrar dicas e sugestões de como evitar as perguntas. Pessoal, porque o principal objetivo nosso do Peer Review é evitar perguntas. Então, por isso que eu sempre digo, quando vocês têm dúvidas, quando vocês têm coisas que ficaram em dúvida na hora de fazer o trabalho, resolvam antes de submeter. Não pensa do tipo, esse parágrafo aqui não está muito bom, mas depois a gente melhora, vamos ver o que o revisor diz. E aí o cara vem com aquele papo assim do tipo, já estou cansado desse artigo, já estou 2 meses trabalhando, hoje é hora de me livrar, quero submeter logo. Pessoal, vocês vão trabalhar 2 vezes, entendeu? Porque vocês vão trabalhar, depois vão ter que submeter, vão ter que trabalhar de novo, vão ter que submeter de novo. Então vale muito mais a pena vocês tentarem resolver tudo antes da primeira submissão. Tentar revisar tudo antes da primeira submissão. Porque do contrário, vocês correm o risco de chegar lá e tomar um toco do editor já, porque aquela coisinha que vocês não quiseram arrumar, ele identificou e negou o artigo de vocês. E aí eu acho que assim, tem coisas que a gente tem que ter noção, gente. Se vocês, quem tá na chuva para se molhar, entendeu? Se vocês estão produzindo estudos, querem estudo de qualidade e querem levar isso adiante em boas revistas, vocês têm que estar abertos e prontos para receber crítica. Vocês têm que querer que os melhores revisores olhem o trabalho de vocês. Porque do contrário, vai ser mais um artigo que vai ser aceito e talvez nunca seja citado. E se vocês comemoram o artigo aceito, vocês têm que comemorar muito também o artigo sendo citado. Porque há quem diga que a publicação só termina quando o artigo é citado, ou seja, ele foi usado por alguém, né? Então é muito importante. O revisor, ele no geral, ele vai fazer uma sequência mais ou menos como a seguinte. Ele vai ler o resumo do trabalho de vocês, né? Até porque é a primeira coisa que ele recebe, né? Ele vai receber o resumo para ver se ele aceita ou não fazer a revisão. Então ele vai receber o resumo. Ele vai olhar aquele resumo e vai dizer, é um tema que eu posso opinar. Então, beleza, né? Aí o que ele vai fazer? Como a maioria das revistas quer valorizar a novidade, ele vai fazer uma busca por estudos similares na literatura. Aí vocês pensam assim, nossa, que trabalheira, ele vai ir buscar? Não, ele não vai buscar, pessoal. Quando a gente recebe para revisar, já tem um botão do lado para clicar e buscar artigos similares no PubMed, por exemplo. A maioria das revistas, acho que das melhores aí todas, né, e se pegar as medianas, 90%, né, tem um sisteminha que tu clica ali e ele abre no PubMed trabalhos com temas semelhantes. A partir dali, a gente já consegue ter uma ideia do quão novo o trabalho é. Aí ele vai olhar se o trabalho destacou a novidade, né, e a aplicação de resultados, e se tem uma combinação entre adequação metodológica e validade de resultados. Ou seja, ele tem uma conclusão. Ótimo, gostei dessa conclusão, é relevante, é aplicável, é interessante. Tem base? Essa base vem de onde? Dos resultados. Os resultados dão base? Dão. E o método, ele é válido? Esses resultados foram obtidos de maneira válida? Foram. Opa, então temos aqui um artigo potencial para publicação. E aí ele vai revisar, né? E vai olhar cada um dos itens que aborda aquele texto. Todo mundo faz assim? Não. Né? Não. Não é todo mundo que faz assim. Mas eu vou dizer para vocês que a maioria trabalha dessa forma, né? Eu converso muito com colegas sobre isso, participo também de alguns fóruns de discussão, e a maioria vai fazer essa sequência. Por que eu digo isso? Porque o peer review, ele leva tempo, entendeu? Ele leva tempo, assim, no mínimo, pessoal, no mínimo. Eu não vou dizer para todo mundo porque é meio, né? Mas no meu caso, quando eu vou revisar um artigo, no mínimo umas 2 horas de trabalho para olhar ele e conseguir pensar o parecer, né? No mínimo, na melhor das situações, assim, né? Agora, pode ser que tenha que ler 2, 3 dias do trabalho para conseguir terminar ele todo. Às vezes é alguma coisa que tu tem que olhar com mais calma o resultado, às vezes tem alguma equação que tu tem que confirmar, alguma coisa desse tipo. E aí vocês podem pensar assim, mas se um dia revisar o artigo, eu não vou olhar a equação, porque isso aí é obrigatório, os autores que tem que ter certo. Não, né? Se tu está revisando, tu vai ter que dar uma olhada nisso também, né? A estatística é particular, porque algumas revistas elas te perguntam, né, se tu checou a estatística ou não, porque algumas têm assessoria estatística, né? Aí vocês vão lá e digam, não, eu não conferi se a estatística está certa. Aí a revista manda para o consultor, às vezes, né? Vai depender muito do revisor, né? Agora, as revistas lá, como é que elas classificam isso?
Geralmente elas têm um banco de dados, né, com os nomes associados por palavra-chave. Então, quando o editor recebe o artigo para mandar, tipo, vamos pegar um artigo sobre treinamento de força em idosos. Então, quando ela pega um artigo sobre treinamento de força em idosos e vai buscar revisores, vai aparecer uma lista ali de pessoas, né, que têm mais produção naquela área e que também revisam mais artigos. Então, às vezes, né, o revisor, quem mais revisa recebe mais convite. Por quê? Porque se tu revisar rápido, dentro do prazo, tu tem um ranking lá na revista. Veja como te valorizam. Tu tem um ranking. E aí tu pode ser convidado mais vezes, né? Então tem um monte de questão. Aí depois o server dá um certificado de revisor, né? Do tipo assim, nossa, você é um revisor outstanding, né? Porque revisou 3 artigos no ano, aquela coisa toda. Então eles tentam te dar uma puxada de saco, né? Para tu ficar feliz, né, com isso. E a maioria das revistas não paga, né, para revisar. Eu diria que eu só conheço uma que paga o revisor, né? Só uma eu conheço, das 60 e poucas que eu tenho contato de revisão. Mas aí eles te mandam tanto convite que eu já deleto direto os e-mails deles, porque eles acham que todo dia tu quer revisar um artigo para eles. E aí, assim, esse revisor, ele vai olhar coisas no texto, pessoal, que nós já falamos nas aulas anteriores. Então, o que será que ele olha na introdução? Vamos lá na aula de introdução, nossa, você não vê. O texto está claro e direto? O assunto está delimitado? Tem convergência para o objetivo? Né? Não ficou lá viajando 3, 4 parágrafos para depois no final botar um objetivo que ninguém sabe de onde é que veio? Né? Contextualizou o estudo? Ok. Né? Na metodologia, amostra, grupo de estudo, participantes, como é que foi definido? E aí eu já falei para vocês na aula de método, faça um cálculo amostral, porque um dos principais problemas de erros, né, e de fraqueza nos estudos é a amostra mal definida. E aí é a primeira coisa que o revisor pode usar para negar o artigo de vocês. Tem pouca gente e não apresentou cálculo amostral. Rejeitar. Pode ter mais comentários, mas vai ser rejeitado. Por quê? Porque se aquela estatística ali não tem um mínimo de garantia, com todas as garantias, nós já sabemos que é complicada a estatística, né? Vamos ser francos. Agora, imagina, então, se vocês têm uma amostra criada de qualquer jeito ali. Pegou os 6 primeiros que passaram no corredor laboratório, botou para dentro, amanhã passou mais 6, colocou para dentro. 12 sujeitos. 12 pessoas fisicamente ativas, tal. Que, na verdade, eram todos estudantes, colegas da mesma turma, todos com os mesmos hábitos. Então, isso pode ter um viés no estudo de vocês. Então, tem que explicar como foi recrutado, por que foi daquele jeito, e quantos foram, e por que foi aquele número, né? Depois os detalhes. Equipamentos, preparação do sujeito, protocolo, né? Aqui na metodologia, a gente comentou isso já na aula de métodos, podem voltar lá, mas tem muita coisa relacionada a citar uma referência para poder economizar texto, não ter que trazer tanto texto repetido, né? Aquela coisa toda. Então vocês podem pensar nisso também, né? Descreve o que é essencial e algum detalhe mais geral vocês podem citar, né, num artigo. Por exemplo, estão fazendo um trabalho de biomecânica, análise de movimento 3D, e tem que descrever todos os locais onde, né, foram colocados os marcadores. Então, são 39 pontos do corpo. Se vocês têm pouco espaço, talvez vocês possam dizer, olha, nós colocamos os marcadores seguindo, né, a configuração do Allen Hayes e tal artigo. Ou daqui a pouco, não, estou tranquilo de espaço, eu posso descrever, vai lá e descreve onde foi colocado, né? Então, vocês podem jogar com isso. Depois, vocês vão para os resultados. Então, apresentação clara, estatística de maneira objetiva, figuras e tabelas, tem que estar chamado no texto, está bem posicionado, está, né, bem organizado. É o que a gente viu na aula. É isso que o revisor vai olhar, né? É isso que ele vai olhar. Então, nos resultados, uma coisa importante é vocês lembrarem que não é para discutir resultado na sessão de resultados. Deixa para discutir lá na discussão depois, bonitinho, separado, tá? Não adianta juntar porque dá confusão. A apresentação dos resultados estatísticos é uma coisa que às vezes a gente fica na dúvida, né? Então, por exemplo, o revisor, ele quer ver o resultado, o número. Quando eu digo número, leia-se tabela ou figura ou até mesmo texto, mas ele quer ver o resultado. Claro que a estatística é importante, mas colocar uma tabela só com o valor de P, por exemplo, talvez não valha tanto a pena, né? Se vocês têm 1000 comparações, cuidado. Precisava ter essas 1000 comparações? Aula de construção do projeto. Não, precisava. Então agora vamos para a construção do resultado. Eu posso mostrar as principais e colocar um material suplementar com todo, né, descritivo da estatística. Beleza, né? Então, porque senão também fica muito pesado o texto. Discussão, lembrem, né? Não é regra, mas ajuda bastante. Começa, retoma o objetivo e dá o principal achado. Não esconda o resultado de vocês. Mostre o que vocês acharam logo. O revisor, ele quer começar a discussão e já ver. Aqui, ó. Tá?
E aí depois usa a literatura, né? Literatura recente, não esquecendo dos estudos clássicos, e não ficando naquela coisa do vai e volta, fulano mostrou isso, Beltrano mostrou aquilo, né? Mostrando a contribuição de vocês e apresentando como a literatura recebe aquela contribuição, tá? Porque senão fica complicado. Na conclusão sucinta, né? Direto ao ponto, trazendo a contribuição e lembrem de mostrar as aplicações. Então, o revisor, ele quer enxergar não só o resultado de vocês, mas ele quer enxergar que vocês sabem mostrar aonde aquele resultado é importante. Senão ele vai dizer, olha, faltou valorizar a novidade do estudo. Aí ele vai ter que ensinar vocês sobre o trabalho de vocês? Não vai rolar. Não vai rolar, entendeu? Não é assim que tem que ser. Referências. Se vocês usam um gerenciador de referências, não precisa se preocupar com essa história aí de formatação, né? Agora, se vocês gostam de sofrer e fazem tudo na mão, né? Então tem que ir lá garantir que todos os artigos são citados. O revisor não vai, dificilmente o revisor vai indicar que não tem uma citação na lista de referências, tá? Isso quem vai indicar vai ser lá o proofreading no final, quando o artigo for aceito. Mas talvez as referências, o revisor ele possa te sugerir alguma coisa. E aí vocês vão ter que lidar com essa sugestão. Bom, quanto tempo isso aí leva? Né? Quanto tempo, né, para responder? Você já sabe. O revisor vai levar no mínimo 3 meses. E vocês o quanto antes, né? E a gente vai responder para os revisores, né? Preparar respostas para os revisores. Preparar aquela famosa carta-resposta que ninguém nos ensina, né? Então, agora nessa reta final da aula, a gente vai falar um pouco sobre como construir essa carta, tá? Bom, essa carta, ela precisa estar organizada lá bonitinho, né? Junto com os arquivos de vocês. Vocês, quando submeteram, criaram uma pasta dentro do projeto. Projeto tal, paper 1, submissão. Tá lá. Cover letter, title page, highlights, manuscript, as tables, as figures, supplemental file, tá tudo lá, né? Agora vocês vão adicionar o R1, o artigo na versão R1, né? E as respostas aos revisores também na versão R1. E aí vocês não vão ter nenhum problema, porque vai estar tudo bonitinho ali, os dados estão guardados, vocês têm todas as informações, e aí vocês vão preparar a carta-resposta. Essa carta-resposta, aí eu vou dar umas dicas técnicas aqui, tá? Do jeito que eu gosto de trabalhar, e aí se funcionar para vocês, beleza. Bom, uma dica técnica. Pega o arquivo do Word que vocês usaram, né, para fazer a submissão, vai lá na revisão, ativa o Tracking Changes lá, né, o revisor do Word, e coloca para as revisões ficarem nos balões. Então, a partir de agora, tudo que vocês mexerem no Word vai ficar marcado e vai ficar um balãozinho dizendo o que foi incluído e excluído. Então, vocês vão trabalhar no texto assim. Quando ele estiver pronto, vocês só vão pintar de vermelho onde vocês mudaram e aceitar todas as correções. Tá? Quando vocês vão responder, vocês têm que lembrar 5 coisas que são importantes, pessoal, assim, porque além de ser difícil e ser um momento tenso responder para os revisores, envolve o trabalho adicional voluntário de muita gente. Então, primeira coisa, agradeçam, entendeu? Agradeçam. Por que vocês vão esquecer da educação com alguém que está tentando ajudar? Na maior parte das vezes, né? Depois, sejam modestos, né? Sejam modestos no sentido de que, se vocês têm erros que identificaram, admitam, né? O revisor pode se confundir, sim. Aí vocês deixam isso claro e expliquem. Mas se vocês erraram, diga, de fato houve um erro. Mantenha isso o mais curto possível. Então, responda a cada comentário de maneira objetiva e explique por que alguma coisa não foi feita. Mas sem essa de porque eu não tinha o dinheiro ou porque eu estava sem tempo, né? Porque eu também tinha outra coisa para fazer. Explique tudo. Então, não ignore nenhum comentário do revisor. Então, tudo que os revisores mandarem de questões, vocês respondam, tá? Se precisar adicionar dado para mostrar para o revisor alguma coisa, adiciona. Nem tudo tem que estar no artigo. Se vocês acharem que precisa um dado para explicar para o revisor, mas isso não faz sentido estar no artigo, pode ir só na carta-resposta, né? Entenda a diferença entre major e minor comments. Os minors são coisas poucas, né? E os major são coisas maiores, mais fundamentais. Os minors são coisas do tipo uma frase que mudou, uma figura que poderia ser tabela, alguma coisa mais técnica. E os major review, né, é mais relacionado ao conceito do trabalho como um todo. Então, não é que um seja mais importante que o outro, mas entendam a diferença entre eles.
E aí vocês vão começar a escrever essa resposta, né? Então, assim, é muito importante vocês mostrarem para os revisores como é que as alterações foram feitas. Então, tem o comentário do revisor, né? Do editor. Então, o editor diz: os revisores agora comentaram no seu trabalho e você vai ver, né, nos comentários abaixo que eles estão pedindo para revisar algumas coisas. Se você estiver preparado para fazer essa revisão, eu gostaria de reconsiderar o trabalho. Então, do tipo, se tu fizer as correções, eu vou olhar de novo o teu artigo, né? Então, para te guiar, os comentários estão logo em seguida, né? Então, vocês respondam para o revisor: prezado editor, editora, né? Agradecemos a oportunidade de estar mandando as correções, né? Vai ser muito interessante para nós. A gente está respondendo abaixo, ponto a ponto, cada uma das perguntas dos revisores, né? Deixa eu colocar um marcador aqui. Cada uma das respostas dos revisores. Todas as mudanças estão destacadas no texto, em preto não, desculpa, em vermelho, mas pode ser outra cor, entendeu? Azul, verde, só não usem fosforescente, né? Então, tá lá marcado, né? Na revisão, todos os pontos levantados pelos revisores foram tratados, né? E nós combinamos alguns comentários, porque isso vai acontecer, pessoal, né? Às vezes acontece o revisor dizer, coloca tal coisa, e o outro revisor diz, tira tal coisa. E aí o que eu faço? Daí eu tenho que acomodar da melhor forma possível, né? Então, importante. Note que as edições no texto, né, foram organizadas de forma a considerar, né, esses comentários de ambos os revisores. Então, isso tu explicou para o editor como é que tu fez a tua revisão. Aí tu vai para o revisor. Então, para o revisor também vai ter que dizer alguma coisa. Então, a primeira coisa, né, gostaríamos de agradecer, né, pela revisão e os comentários. Legal, né? Então, note que todas as mudanças estão marcadas em vermelho no texto. Por que vermelho? Porque vocês usaram o Word, usaram o revisor do Word, mudaram tudo, né? Tá tudo lá alterado. Aí na último passo, vocês marcaram de vermelhinho tudo que foi mudado, que já está marcado ali, vocês só pintam de vermelho a fonte e dá o aceitar alterações em tudo. Por que não dá para mandar o Word com as correções marcadas? Dá para mandar. Só que aí vocês têm que tirar o nome de vocês do arquivo. E eu não falei para fazer desse jeito, porque alguns não sabem como tirar, né? Porque se aparecer lá Felipe Carpes como revisor, né, já queima o peer review cego, né? Bom, e aí tem os comentários. Então ele disse aqui, ó, como que tal coisa acontece? Como que não sei o que lá? Vocês poderiam ter considerado não sei o que, né? E aí a gente começa a revisar, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que eu sei que não vai ser específico para todo mundo, mas para a maioria, né? Então, é um trabalho sobre cinemática de saltos, né? E lesão de joelho. Então, ele pergunta, como que a compressão, roupas que comprimem, né? Como que a compressão ajuda, né, nos sinais de propriocepção da pele? Depois ele pergunta, sujeitos são saudáveis, né? Porque o trabalho do Kramer, que é outro citado, mostra que eles sofrem efeito da fadiga. Então, você não estudou pessoas com lesão, então são sujeitos saudáveis, né? Daí ele respondeu, né, algumas coisas já nessa primeiro comentário. Então, de fato, né, que a gente usou o valgo porque ele é um fator de risco, mas os sujeitos não são pessoas com lesão. Então, de fato, né, a gente não pode estar forçando demais a barra para lesão de LCA. Então, a gente removeu as referências que estavam sendo usadas falando da lesão e manteve só falando dos riscos de lesão. Depois tem outro comentário. Então, aqui ele fez um comentário de um item, né, que não estava no artigo, certo? Então, ele queria saber o quanto que a roupa comprimia. Quanto que a roupa comprimia? Bom, não tem como saber o quanto que a roupa comprimia, porque não tinha como medir isso, certo? Nas pessoas. Daí o que acontece? A gente vai para a literatura e vê outras questões. Por exemplo, o fabricante, ele diz mais ou menos quanto de compressão é esperado. Então, tu vai lá e coloca a informação do fabricante. E tem estudos que mostram que o nível de compressão não afeta o resultado. Então, reparem que o revisor, ele queria saber o quanto de compressão estava tendo naquele segmento corporal, e a gente não tem como saber, porque não tinha como medir. Então, o que a gente fez? Pega o que o fabricante do material diz que acontece, e nós fomos para a literatura para mostrar que, independente de quanto for, desde que tenha compressão, os resultados não são diferentes. Então, a gente acabou mostrando para ele que aquela informação que ele queria que a gente colocasse no texto, além da gente não ter, ela talvez não fosse necessária. Então, né,
tentando... Claro que você pode dizer assim, mas por que você não colocar no artigo isso antes? Porque a gente não se deu conta, né? A gente não se deu conta de que não só dizer que não mediu a compressão, mas de repente ir atrás de estudos que mostrassem que não tem esse efeito, né? E aí depois a gente adicionou 2 sentenças lá no texto e 2 referências. Então reparem que esses 2 primeiros comentários maiores, né? Aí depois comentários mais pontuais. Então, por exemplo, eu gostaria de um gráfico de espaguete para ver os responders e não responders, né? Então, quem mudou e quem não mudou. Ótima sugestão. O que a gente fez? Os gráficos de espaguete estão lá no texto agora. Depois tem um comentário que a gente não entendeu. Então ele colocou aqui, you need to get in the biomechanics of jumps and jump landing and the measures are not clear. Assim, tipo, a gente não entendeu. Então o que a gente colocou? Olha, infelizmente, né, a gente não entendeu muito o comentário, né? Aí a gente tentou imaginar o que seria, de repente alguma variável que não estava bem explicada, alguma coisa assim, né? E a gente colocou, a gente adicionou mais detalhes, as medidas, né, nos métodos e esperamos que isso tenha satisfeito, né, o comentário do revisor. Depois ele diz, de novo vem ele, né? Olha, o estudo do fulano em 2010, né, lá em 2000, e ainda coloca assim, even in the year 2010, como do tipo assim, já fizeram lá e você não tinha visto, né? As diferenças. Só que não era a mesma pergunta, né? Então a gente disse, ele queria porque queria que esse artigo talvez fosse citado, essa é a verdade, né? Então a gente disse, olha, o estudo do fulano é interessante, mas a questão que eles fizeram é diferente da nossa. Então, nós destacamos o possível mecanismos que está explicando os nossos resultados, sem considerar o estudo de 2010. E aí, veja a literatura da revista para ver se tem alguns trabalhos que vocês possam considerar. O que a gente fez? Nós olhamos, né? Já tinha alguns citados, na verdade, né? Então a gente disse, tem algumas referências que estão incluídas, né? Mas esse último comentário é aquela coisa, né? Do tipo, por que pedir para citar trabalho da revista? E aí, vocês vão preparar a resposta mudando. Aqui não é o mesmo resumo disso. Eu estou pegando perguntas de artigos variados, tá? Mas é tudo coisa real. Nada foi inventado ali, pessoal. Nem as perguntas dos revisores, nem as respostas. Tudo são artigos do nosso grupo aqui. Então, aqui, vocês veem, tem um resumo que teve mudanças. Mudou quase tudo, na verdade. Olha só. Primeiro mudou toda a seção do background. Depois mudou algumas palavrinhas do objetivo. Mudou os resultados, a forma como estavam escritos, né? E a conclusão. E esse é um trabalho que foi publicado, não é um trabalho que foi negado. Mas tinha algumas dicas dos revisores que o abstract, por exemplo, mudou quase todo. E no texto, a identificação das mudanças vai estar dessa forma. Em vermelhinho ali, o que foi mudado, certo? Números de linhas. Então, será que eu coloco a linha onde eu fiz a mudança? Ou será que eu copio o texto e coloco lá na carta? Bom, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Complicado, sabe por quê? Vamos pegar linha e número de página, tá? Se vocês colocarem o número de página e a linha do Word de vocês, e a revista gerar número de página e linha também, qual o autor vai olhar? Ele vai ficar na dúvida, né? Se vocês considerarem número de linha contínuo, desde da página do abstract, por exemplo, e o autor, o revisor, desculpa, e o revisor recebeu o artigo com o abstract separado, também não vai bater o número de linha. Complicado. Então, assim, vale a pena olhar no PDF que a revista gera como que foi. Como vocês têm a primeira submissão, vocês têm lá, né, o PDF. Então, se vocês verem que o sistema coloca as linhas no artigo, usem aquele mecanismo. Então, gerem o PDF de vocês, da correção, e aí só finalize na carta-resposta ali as linhas e números onde foram feitos. Isso é uma opção. Eu vou dizer para vocês que eu geralmente não coloco número de linha e de resposta. Tá? Geralmente eu não coloco. Como é que eu faço? Eu menciono aonde que está no texto. Então eu digo, por exemplo, aqui, eu digo, por exemplo, no terceiro parágrafo da discussão, eu digo isso. Veja o terceiro parágrafo da discussão. Veja o último parágrafo da introdução. Então eu falo mais ou menos onde está, né? Para o revisor lá olhar. Isso quando são revisões tipo essa aqui, entendeu? Não muitas coisas, tá? Outra estratégia que eu colaboro com algumas pessoas que gostam de fazer é copiar o parágrafo e colocar na carta-resposta. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, em termos técnicos, né? Tem carta-resposta que vocês anexam o arquivo. E aí tudo bem, porque vai estar ali bonitinho, que nem aqui, vai estar assim bonitinho, negrito a resposta, né? Tudo numerado. Só que tem
revistas que quando vocês fazem a resposta, vocês colam ela num box para submeter. E quando vocês colarem num box, essa formatação some tudo. As cores das mudanças somem todas. Então, só colar ali talvez não seja suficiente. Qual que é a dica, então? A dica é que tem que ser fácil para o revisor achar a mudança. Se vocês colocarem número de linha e página e tiver certinho lá com o PDF, ótimo, funciona? Funciona. Se vocês colocarem, olha, veja o terceiro parágrafo da discussão, veja o último parágrafo, veja a primeira sentença do primeiro parágrafo, vai funcionar também. Se vocês fizerem o arquivo revisado, bonitinho, com as cores e marcado, também vai funcionar, né? Então vejam como que vocês se adaptam melhor, né? Agora, se são mudanças bem pontuais, do tipo assim, o objetivo precisa ser clarificado, alguma coisa assim, né? Ou muda tal palavra no objetivo. O objetivo ele já sabe onde é que está naquela linha. Agora, se vocês adicionaram coisa nova, então esse texto não estava, esse parágrafo é novo, aí vale a pena então dizer para ele onde é que está o novo, porque o que já existia, ele sabe mais ou menos onde é que vai estar, ele vai ter o arquivo. Mas o novo vale a pena vocês mostrarem. Olha, realmente, para tratar desse item, nós adicionamos um parágrafo na discussão. Veja linha tal, página tal. Então, são as dicas mais gerais. E antes de resubmeter o artigo, lembrem que vocês vão ter o artigo submetido e quando chegar no final, né, ele vai estar mais velho, porque vai demorar o quê? 6, 7 meses até tudo isso acabar, né? Mas tentem, pessoal, fazer com que ele ainda remeta aquele artigo original de vocês. Porque se ele mudar demais durante isso, vai ser um problema, né? Vai ser um problema porque acabou que o revisor, ele reescreveu o trabalho de vocês. O artigo foi publicado, ok, né? Mas o artigo, ele tem um novo autor quase, né? Porque o revisor mudou tanta coisa, daqui a pouco vocês estão convidando ele para ser autor, né? E aí isso dá um recado também, né? Dá um recado de que eu tenho que, talvez, construir um pouquinho melhor o meu trabalho que está ali sendo encaminhado. Quanto tempo vai levar para essa revisão voltar? Vai depender, né, dos revisores olhando, vai depender se vocês satisfizeram ou não para o editor deixar vocês olhar esse trabalho de novo ou não. E quando ele voltar, quando essa revisão voltar, digamos que tem uma R2, né? Vocês vão pegar o arquivo e vão marcar só as mudanças que fizeram novas de novo, né? Então ele vai estar, vocês vão receber ele, está todo com fonte preta, e vocês vão mudar o que tiver de novo, né? O que tiver vermelhinho ali da revisão anterior, já incorpora para o texto. E aí, quem sabe, né? Daqui uns dias vem aquele e-mail, daí sim, né? Com uma R1 aqui, né? Depois de uma luta com os revisores, ou seja, teve essa briga, né? Vocês estão recebendo aquele artigo aceito, pode comemorar e esperar vir os arquivos de proof, aquela coisa toda que vocês vão ter que olhar se está tudo certinho para finalizar a produção de vocês. E aí, com isso, a gente finaliza, tá, a nossa redação científica. Agora, o que acontece no próximo passo, né? O próximo passo é o trabalho de você ser usado e ser citado por outros trabalhos. Ele ter aplicações, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Esse foi o nosso referencial de todas essas aulas, né? E eu espero que tenha sido válido para todo mundo, né? Que tenha trazido um pouquinho de novidade. E lembrem, pessoal, que redação científica é um tema de estudo, né? Não são 10 aulas que vão tratar todos os itens possíveis, ajuda um pouco, mas vocês a partir de agora têm que ir atrás, né? E buscar cada vez mais as informações para continuar escrevendo cada vez melhor e tornar esse processo de publicação cada vez mais prazeroso, no sentido de que ele não envolva tanto estresse. Acho que esse que é o grande problema, certo? E continuem sempre acompanhando aqui, né, nossas atividades. Valeu!